Eu queria começar esse vídeo já falando que o que eu vou falar aqui tem explicação científica, tá ligado? Tem comprovação científica e eu vou estar deixando aí na tela pra todo mundo ver. Eu não tô só gravando, eu tô aqui fumando um cigarro também, bebendo uma cervejinha, vocês podem ver aqui. E o nome desse fenômeno, ele é contágio emocional. Como a gente deixa o humor de outras pessoas afetarem o nosso humor no dia a dia, no trabalho tipo, na nossa rotina. Porque se você tem a minha idade e você já trabalhou em pelo menos um emprego, cara, você sabe que a maioria dos empregos eles são um campo de guerra, tá ligado? Parece que tá um tentando subir sempre em cima do outro. Mano, pelo menos nos empregos de CLT, sabe? É sempre entre os funcionários. É sempre entre os funcionários. É sempre um querendo subir em cima do outro, não é como uma equipe, sabe? Um tentando ajudar o outro, é aquela coisa, um quer ser melhor do que o outro. É o que eu senti em todos os empregos que eu trabalhei, pelo menos aqui no Brasil. E eu queria documentar também sobre isso e ver se eu enxergo alguma diferença sobre isso quando eu estiver lá fora. O clima é até meio pesado, até meio hostil em algumas empresas, sabe? Acabou o cigarrinho, infelizmente. Mas o ponto que eu quero chegar é, tipo, o que vocês fazem em relação a isso? Vocês deixam afetar vocês? Vocês identificam que isso está acontecendo com vocês, esse efeito manada emocional, tá ligado? Vocês tentam sair dele ou vocês se deixam levar a esse tipo de coisa? É isso que eu queria dizer, cara. E aí, você vai fazer o quê, mano? O clima tá hostil, o clima tá pesado, você vai na onda. Mano, teve gente que testou a minha paciência no trabalho e olha que no ambiente de trabalho, pelo menos eu sou a pessoa mais fácil de se conviver no mundo todo, cara. Meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais suave no trabalho. Tipo assim, no dia a dia eu posso ter os meus prós e meus contras, porque eu sou bem exigente a respeito de algumas coisas com pessoas que convivem, tipo, diariamente comigo. Mas no trabalho, mano, eu tento ser o mais fácil de conviver possível, tá ligado? Mano, eu só fico bolado mesmo com alguém, eu só fico hostil, ou só fico hostil entre aspas com alguém quando alguém tenta jogar pra cima de mim alguma coisa que eu não fiz, sabe? Na empresa, algo que mancharia a minha imagem dentro da empresa, assim, você dizer, eu fico, pô, na hora, eu já, tá ligado? É só isso, só isso pra me arrumar briga comigo dentro de trabalho, porque, mano, quando eu tô no trabalho eu tento ser o mais profissional possível, pelo menos atualmente, sabe? Antigamente não era assim, quando eu era mais novo, tenho que confessar, eu sempre fui bem largado com parada de trabalho e tudo mais. Atualmente eu tento dar o meu melhor e, tipo, zelar pelo meu convívio com as pessoas dentro do trabalho. Porque, tipo, mano, você não sabe quanto tempo você vai estar ali, você pode ficar ali por décadas. Tem gente que trabalha no mesmo trabalho por 8 anos. E você vai querer, tipo, criar laços péssimos esse tempo inteiro no seu trabalho, você não sabe quanto tempo você vai ficar ali. Você tem que, sabe, infelizmente, tratar como se fosse uma família. Você tem que ter um melhor convívio possível. Sabe quando você tá numa festa de família, chega aquele primo, aquele tio que você não gosta, sabe aquele clima desconfortável que fica? Você quer viver isso aí, 8 horas por dia, todo dia no seu trabalho? Então, mano, é por isso que eu tento, tipo, pô, tá ligado? Esse cara aqui tá me testando minha paciência. Mano, deixa pra lá. Mano, e até nas brincadeiras os caras se passam às vezes, tá ligado? Tipo, quem me conhece real mesmo sabe que em relação à brincadeira assim, eu sei os limites. Mas dentro de empresa tem hora que parece que os caras fazem de propósito. Eles fazem uma brincadeira que, tipo, ele percebe que a pessoa tá desconfortável, eles fazem justamente com a intenção de fazer geral rir de uma coisa que o cara não quer que as pessoas, tá ligado? Não falando de mim. Eu falei isso porque eu percebi que isso acontece entre eles, sabe? É porque eu também não deixo eles saberem muito a respeito da minha vida justamente por isso. Porque eu sei do fato de que eles brincam com a maior parte das coisas, eu não dou a liberdade desse tipo de pessoa estar inclusa, sabe, na minha história, na minha vida, em mim. Eu só brinco ali, passo aquela imagem de, o cara legal, de fácil de conviver e tudo mais, mas, tipo, eu deixo a minha vida em si fora do trabalho, sabe? Você tem que fazer isso, infelizmente, e tratar como uma família, como eu disse, porque o convívio com eles é muito importante, infelizmente, para a nossa saúde mental. Mano, eu tenho muita segurança de falar que quem tá assistindo aí agora e me conhece pessoalmente, sabe que eu não sou uma pessoa difícil de se conviver, tá ligado? De se, ter uma amizade, tudo mais. Você sabe que eu respeito super quando alguém tá tendo... Quando eu vejo que tá rolando esse tipo de coisa, de fazendo uma piada desconfortável, sobre alguém. Eu mesmo tento desviar o assunto da conversa, mesmo que seja sobre outra pessoa. Estão zoando fulano, eu tô vendo que fulano tá desconfortável. Cara, eu realmente tento, tipo, não, e aí, bora falar de outra parada? Não,
Não dessa forma, né? Mas vocês entenderam. A não ser que essa pessoa tenha me tratado mal. Falando de novo, mano, reforçando de novo. Quem conviveu comigo sabe, eu perdoo fácil. Eu não sou uma pessoa ruim, sabe? Eu tô dando o meu melhor como pessoa. Eu sou compreensível pra caramba com muitos assuntos, não com todos, mas eu sou, sim, com muitos. E o principal de tudo, mano, eu sei que todo mundo aqui tá sendo humano pela primeira vez. Então eu sou o mais compreensível possível, eu relevo tudo. O máximo, não tudo, mas o máximo. Até quando alguém se estressa comigo assim por futilidade, sabe a raiva que dá quando alguém se estressa contigo, te xinga por futilidade? Mano, eu tento ser o mais compreensível possível até com esse tipo de coisa. Mas vocês sabem o porquê disso, mano. Isso é inteligência emocional, cara. Isso é ciência. Se chama contágio emocional. O ambiente hostil no trabalho pode afetar todo o seu dia como... Então, esse efeito pode estragar todo o seu dia porque você deixou a cabeça de outras pessoas te influenciarem, entende? Aí você que pega e decide se você aprende a controlar isso e afastar a influência negativa das pessoas na sua cabeça, porque cada um ali tá na sua própria cabeça. Só que o cérebro humano, por incrível que pareça, ele é super influenciável por outros cérebros. Se tem um cérebro aqui funcionando do meu lado, que ele tá, bravo, no estado bravo, o meu vai começar a ficar também irritado, mais ansioso, sabe? Então, tenta pensar na gente como seres, com cérebro, a porra toda. Mano, isso é super bizarro. Mas é literalmente isso que a ciência explica, sabe? Você, como ser humano, estando presente de pessoas que estão irritadas, vai sim ter tendência de ficar mais irritado ainda também. Quem tiver dúvida sobre isso é só pesquisar no Google. Vocês têm que aprender a ignorar totalmente essa influência. Eu não vou falar que eu sou um anjo, meu Deus, eu sei de tudo. Porra, mano, eu tento ao máximo, ao máximo. Eu me estressei uma vez em 3, 4 meses de trabalho. Eu tive uma discussão lá dentro. Então, o que eu queria passar nesse vídeo, pelo menos, é que as pessoas têm que aprender a controlar esse tipo de coisa, a não serem influenciadas pelo humor de outras pessoas, porque senão elas acabam com o dia delas por causa do dia de outras pessoas, pelo amor de Deus. Né? Que vocês digam que não. A maioria das pessoas deixam sim o trabalho moldar o dia delas, transformando aquilo em uma coisa totalmente exaustiva, sabe? Isso é ciência, joga tudo que eu tô falando no Google que você vai encontrar todas as informações. O que a gente precisa aprender a gerenciar tudo que a gente recebe de negativo no nosso dia a dia e descartar completamente. E você não tem o que fazer com essa negatividade, por que você vai aceitar ela, sabe? Quando que você vai aprender a descartar completamente as influências negativas da sua vida e receber só as influências positivas, porque é só isso que te faz evoluir como pessoa, entende? Olha aqui, o que você tá fazendo, aí você vai lá e começa a bater boca também, sabe? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes o patrão lá gritando, você vai, sabe, vai render pra quê? Deixa o patrão falar, fala aí. Tá ligado? Você nem escuta ele falar. Mano, eu acho que isso é o estoicismo na prática. Eu não sei se eu tô falando merda, porque eu nem pesquisei a respeito. Eu não sei nada sobre o estoicismo. Mas, para pra pensar, você tá lá recebendo um monte de bomba, de coisa negativa o dia inteiro no seu dia, você tá reagindo àquilo com um sorriso, isso pra mim é o estoicismo, sabe? É o que eu entendi que era o estoicismo. Você não absorver aquela energia negativa. Eu vejo dessa forma. Eu escrevo sobre as coisas pra, falar aqui também pra mim não ficar perdido nas palavras. Mas os meus vídeos não são roteirizados, de que eu vou ler e, vou só ler o que tá ali. Eu pego, leio um parágrafo, sabe? Absorvo tudo aquilo que tá ali escrito e depois vou e acrescento mais coisas a isso. Eu falo da minha forma. Eu leio o que tá escrito ali, mas eu expresso, eu falo da minha forma. Entendeu? Então, eu escrevo sim sobre as coisas que eu gravo, tá escrito ali, mas não é roteirizado, sabe? Não é aquela coisa, eu escrevi, vou ler tudo que tá ali, vai ser só isso, não. Mas enfim, a respeito, eu não sei nem se tá enquadrado aí, porque eu tava um pouco pra lá, acho que eu saí da câmera. Eu gravei o vídeo aí, mas porque eu queria falar que a gente deixa influências negativas das pessoas afetarem a gente no dia a dia, e que a gente tem que aprender a controlar o nosso cérebro, a nossa cabeça, entender que inteligência emocional é entender que a gente é humano, sabe? A gente tem um cérebro, a gente tem influências negativas, a gente tem influências positivas, a gente tem que se ver como um ser humano e aprender a controlar o nosso cérebro, o que é o mais importante.
no ser humano, né? Rapaziada, basicamente o que eu queria falar, né, o que eu queria explicar era tudo isso aí. Se vocês quiserem informações assim, mais certas, mais precisas, joga no IA, na IA do Google. Ele te dá assim as informações com perfeição, né? Porque eu sou um ser humano. Quem quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar aí na tela também. Enfim, eu queria explicar também que o meu canal aqui, ele é um canal diário, né, de vlog assim, sobre a minha vida, sobre tentativa de estar melhorando em algumas coisas que eu não era satisfeito assim. E na descrição do canal tá a explicação também, que eu vou estar documentando a trajetória daqui para Europa e as diferenças daqui para lá, né, da minha vida. Enfim, quiser trocar uma ideia também, é só mandar mensagem, eu sou super aberto a novas amizades, sabe? Só vocês mandarem um oi lá, seja homem, mulher, cachorro, papagaio. Dá um alô lá no Insta, que eu gosto de conversar, principalmente sobre coisas da vida, né? Eu tô passando por um término agora, eu tô com problemas familiares. Eu gosto de falar sobre, de conversar sobre as outras pessoas também. Quem quiser dar um alô lá, eu vou estar respondendo. Mas é isso. Valeu, galera.